Olá, graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Estamos aqui para comentar mais um vídeo, amém? E chegamos a Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, amém? Ontem nós vimos a bênção que Deus proporcionou, né? Preparando para que a igreja ela fosse capacitada a crescer no seu poder, no seu conhecimento e manifestar através dos seus a glória e a graça de Cristo Jesus. Amém? Então Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e o objetivo era capacitar os santos para a obra do ministério. Amém? E aqui nós vamos ver que é necessário uma mudança de mentalidade, é necessário, né, uma vida santa e não uma vida religiosa. Muito importante nós entendermos isso, porque tem muita gente que se converte, mas por não renovar a mente, vai viver uma vida religiosa, sem poder, inoperante, e nós precisamos viver uma vida santa, amém? Então, Paulo vai trazer essa exortação à santidade, amém? Ele vai nos estimular a nós aprendermos a remir o tempo e administrar a nossa vida agora debaixo da direção do Espírito e pelo apoio, né, desses 5 dons ministeriais que tem a capacitação de nos levar a um estado de maturidade para que nós não sejamos mais como crianças recém-nascidas, amém? Mas sejamos maduros. Então, aqui no versículo 17, ele diz assim: Isto, portanto, digo no Senhor e testifico, que não andeis mais como também andam os outros gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, Paulo vai mostrar aqui que existem dois homens. O velho homem, né? Esse velho homem, ele é obscurecido no entendimento, ele é alheio à vida de Deus, amém? Por causa da ignorância e também por causa da dureza do seu coração. Isso vai levar, né, a insensibilidade, isso vai levar a uma vida pecaminosa, a uma vida distante de Deus, a uma vida somente de aparências. Mas Paulo vai dizer assim, olha, vos revistais do novo homem, amém? Que o quê? No espírito do vosso entendimento há uma renovação, e esse novo homem é criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Quando o novo homem nasce, ele já nasce justo e ele já nasce reto diante de Deus. Porque é depositada sobre ele um dom, chamado dom da justiça. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 17, que os que receberam o dom da justiça e a abundância da graça reinarão em vida através de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar sobre o pecado, reinar sobre as situações, reinar sobre as circunstâncias, reinar sobre tudo aquilo que é natural, porque foi dado a ele um dom, um presente. E esse dom é o quê? É a verdadeira justiça e santidade que provém de Deus. Amém? Então, quando nós nascemos de novo, nós nascemos em justiça. Então, nós podemos crescer, né, em santidade, nós podemos crescer em graça, nós podemos crescer em fé, mas em justiça e retidão não. Nós já nascemos assim, porque foi Deus que imputou sobre nós. Paulo diz isso, que era para que ele fosse o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a justiça que nós temos hoje, que é a segunda, que é a justiça de Deus, não é nada fundamentado nos nossos méritos. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então agora nós precisamos entender isso, para que a gente venha renovar a nossa mente, para que a gente venha entender esse novo coração que nos foi dado, amém? Que é um coração que é humilde, que é ensinável, e nós precisamos buscar entender essa justiça que é da parte de Deus. Né? As pessoas dizem, não, eu sou um pecador salvo pela graça. Isso não existe, amém?
o pecador, ele morre, ele é sepultado e um novo homem é criado. Esse novo homem, diz Paulo aqui, né, que nós precisamos nos revestir desse novo homem. Criado segundo Deus, não é segundo os homens, por isso que os homens não entendem. Para que haja esse entendimento é necessário uma revelação das Escrituras, amém? Um bom fundamento doutrinário, amém? Que é criado segundo Deus. Tem umas versões que diz em verdadeira justiça e retidão, procedentes da verdade. Isso vem procedentes mediante a verdade de Deus, que foi estabelecida na sua palavra pelo seu Espírito. Isso não quer dizer que nós não pecamos mais. Ele está falando exatamente sobre haver uma renovação. Amém? Ele está falando sobre não andar mais segundo o padrão velho. Amém? Não andar mais como andam os outros gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive e por causa da dureza do coração. Isso aqui tanto é o velho ou o homem sem Deus, como também um pseudo novo, um homem que nasceu de novo, mas que infelizmente não renova a sua mente. Então é muito importante nós entendermos isso. Então ele vai trazer essa exortação à santidade. Amém? Versículo 25. Porque nós precisamos nos revestir do novo homem criado segundo Deus em verdadeira justiça e retidão procedente da verdade. Ele diz assim: nós precisamos agora andar nessa nova vida. Por isso, deixai a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha que coisa linda, amém? Então, o perdão que eu tenho que estender agora é conforme o perdão que eu fui recebido. Se eu não entendo o perdão que eu fui recebido, eu não tenho como expressar esse perdão de volta para aquele que me fere. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. Amém? Não deis lugar ao diabo. A palavra grega para lugar, topos, enfatiza que o crente realmente pode dar espaço ao controle satânico em sua vida. Trata-se de uma advertência quanto às suposições teológicas. Eita, que travou. As suposições teológicas que argumentam contra a possibilidade de que pode ocorrer a afronta ou a opressão demoníaca com cristãos. Mas os mandamentos ao redor equilibram o assunto, deixando claro que os crentes responsáveis não podem simplesmente culpar o diabo pelo pecado que admitiram em desobediência carnal. Existe um lugar que é dado e nós não podemos dar, amém? A falta de entendimento, muitas vezes, falta de uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de consagração, uma vida de congregar fielmente, uma vida de serviço a Deus, não se deixar ser movido pelo amor e sim pelo rancor, amém? Então é muito importante nós aprendermos isso. Então aqui ele fala sobre não deixar sair nenhuma palavra torpe, significa literalmente, né? Palavras corrompidas, decaídas, né? Como é usada para carne estragada, ou para fruta podre, ou pedras esmigalhadas. Palavras, vamos dizer assim, más. Nós precisamos ter sabedoria no linguajar, nós precisamos ter prudência no falar, porque a vida e a morte estão no poder da língua. E o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então é muito importante. Ele fala aqui no versículo 30 que o Espírito Santo nos selou. Isso vem dizer o quê? Vem dizer que nós somos agora propriedade de Deus. Outra coisa, nos autorizou como representante de Deus, habita no nosso interior. Amém? E se ele está triste, o crente será o primeiro a saber. A palavra entristeçar significa causar injúria ou sofrimento. O exato sofrimento que o crente sente quando o pecado ou a desobediência encontram seu lugar. Então, se você está triste, se você está, vamos dizer assim, sem motivação, amém? Sem alegria, pode ser, por causa de pecado em sua vida. Pode ser por falta de perdão em sua vida.
pode ser por falta de estar fazendo a vontade de Deus. O Espírito Santo está lhe guiando por um caminho, mas você, por causa da sua petulância, da rigidez do seu, por falta de renovação da mente e andando no padrão do velho homem, você está indo para o caminho errado. Isso entristece o Espírito e você percebe essa tristeza. Amém? Então é muito importante nós entendermos essas coisas, não ficarmos cheios de amargura, com cólera, ira, gritarias, blasfêmias, bem assim como malícia, amém? Aquele olhar malicioso. Então é muito importante nós atentarmos para isso. Jesus ensinou o dever de perdoar uns aos outros e mostrou que isso é fundamental para ter os próprios pedidos do perdão respondidos. Lá na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, né? Nós precisamos entender isso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia, amém? E que você possa estar compartilhando esse vídeo, que você possa estar sendo abençoado em nome de Jesus. Eu creio numa unção específica que vai te alcançar e vai trazer luz e entendimento para que você possa entender as Escrituras. Leia a carta de Paulo aos Efésios, amém? E que Deus te abençoe, tenha uma boa semana, tenha um bom dia, em nome de Jesus. Até amanhã.